ICT, então nos aplicativos, né, que a gente utiliza durante todas as fases e também com alguns projetos de melhoria contínua dentro do setor. Ok, obrigada. Leonel? Boa tarde a todos, eu sou o Leonel, faço parte aqui da equipe da iniciação científica, atuando bastante junto ao Felipe no atendimento. Então, diversas vezes, quando vocês têm dúvidas, entrem em contato conosco pelo WhatsApp, somos nós dois quem respondemos. Além disso, também atuo junto à Educação Empreendedora, onde organizamos o PIBEP. Contem aí conosco no que pudermos te ajudar. Obrigada, Leonel. Felipe, já que foi mencionado. Boa tarde a todos, eu sou Felipe, né? Eu trabalho aqui no atendimento da ICT, com WhatsApp, e-mail, então somos sempre nós aí que estamos respondendo vocês, no presencial aqui também, né? Se quem tiver dúvida, pode aparecer aqui no presencial da ICT e tirar as dúvidas diretamente com a gente. Estamos também sempre nos eventos aí da iniciação científica e da PUC em geral. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada, Felipe. Juliana? Boa tarde, eu sou a Juliana e as minhas principais atividades dentro da equipe são voltadas aos aplicativos, ao PIBIC Master e ao Comitê Gestor. Obrigada, Juliana. Rafaela? Oi, boa tarde. Eu aqui na equipe, minhas principais atividades estão relacionadas à parte de dados, da iniciação científica e prestação de contas para institucionais mesmo. Estou atuando também na CPGEM, caso precisem de ajuda, esse ano o MAIDAI e ponto focal também no PIBIT interdisciplinar. Obrigada, Rafaela. Edna? Oi, boa tarde, pessoal. Eu trabalho diretamente com o PIBIC Júnior, organização da Feira de Ciências, e os dois processos de avaliação, que é avaliação de projetos e relatório final. Isso. Então, além desses que se apresentaram aqui, a gente ainda conta na equipe com a Daphne, que é a coordenadora de projetos da parte administrativa, que agora não pôde estar presente conosco. Essa equipe que, durante todo o ano, né, faz o suporte, faz todo o trabalho para que a gente consiga funcionar, entregar para vocês o nosso melhor, né? Então, eu vou começar agora fazendo a apresentação. A ideia é da gente ter uns 40 minutos de fala, em seguida a gente abre para perguntas. E as perguntas que vierem pelo chat também a gente comenta no final, então, da reunião, tá ok? Então, vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos, prof. Então, tá. Opa! Parou, né, de compartilhar? Saiu, pera só um pouquinho. Ai, ai, ai. Tá. Eu fui tirar o... Agora voltou, né? Sim. Então, nós vamos falar da etapa de submissão de projetos. Quais são os programas que estão com editais abertos? O PIBIC, o PIBIT, PIBIC Júnior e PIBIT Júnior, o PIC EAD e o PIBIT Interdisciplinar, que é um programa novo. Opa, aqui está escrito errado, desculpa, um programa novo que estamos lançando o primeiro edital esse ano. Então, na linha do tempo, né, da iniciação científica, esse é o nosso ano cronológico, né? Então, no mês de março, a gente publica o edital dos projetos. Esse ano a gente já teve o edital do PIBIC, PIBIT Master, que já está em processo de seleção, e agora estamos com os editais dos programas que eu já comentei. Abril, né, a submissão das propostas, então nós estamos aqui e tudo que nos espera pela frente, né, ao longo do ano. Nós temos que a submissão dos projetos, das propostas desse edital, o prazo regular é o dia 23 de abril, e o prazo de tolerância de 24 a 28 de abril, né? A novidade desse ano é que a gente está estendendo o prazo até as 23 horas e 59 minutos do dia, né,
do deadline, sendo que a equipe está a postos para tirar dúvida online e presencial até às 17 horas. Das 17 horas às 23 horas, se ocorrer algum problema, é por conta do proponente. A gente não estica, né, o prazo e não dá uma tolerância maior para quem tem problemas fora do nosso horário de atendimento. Maio é destinado à avaliação dos projetos, em junho nós fazemos a divulgação do resultado preliminar, junho e julho, confirmação de carga horária não letiva dos orientadores que não estão vinculados aos programas de estrito sensu. Julho, agosto, a gente publica o resultado final com a distribuição das bolsas e fazemos a implementação das bolsas. Em setembro, início da vigência. Daí viramos o ano, fevereiro e março, relatório parcial, julho, agosto, relatório final e outubro, CEMIC, né? Então, esse é todo o nosso ano da iniciação científica, né? Que leva aí cada vigência 1 ano e meio praticamente. A diferença entre os programas PIBIC e PIBIT, né? Então, o fluxo, a operação é exatamente igual. A diferença é que o programa de iniciação científica, ele é aberto para todas as áreas de conhecimento. E o programa de iniciação tecnológica e inovação, ele tem esse viés de tecnologia e inovação. Tecnologia que engloba tecnologia pura, mas também tecnologia social. Então, se a gente for dividir o foco, produção de conhecimento científico de todas as áreas, PIBIC, o foco, aplicação desse conhecimento que é gerado, né, no PIBIC, em projetos voltados para a tecnologia social e inovação, PIBIT. Tá? A natureza do projeto pode ser investigativa, teórica, empírica, prática, no PIBIT, tecnológica, aplicada e com esse viés de inovação. Os resultados esperados diferem também, né? Resultado esperado do PIBIC, análise, dados, relatórios, artigos e a produção científica em geral. No PIBIT, se espera que tenha como resultado um produto, um processo, um serviço, um método novo, um protótipo, soluções com potencial de uso, né, prático ou no mercado. Sendo que esses processos, produtos, não precisam ser inovações, um produto novo, pode ser uma melhoria de um processo, uma melhoria de um produto, uma melhoria de um serviço, né? Então, vejam que a diferença entre eles está no teor, né, no objeto a ser estudado. E a gente tem uma proporção diferente de bolsas no PIBIC e no PIBIT. E é importante, então, que o proponente identifique se o seu projeto cabe num ou no outro no programa, porque a concorrência de vagas e de bolsas difere entre um e outro programa. O PIBIT interdisciplinar, então, como o nome fala, né, o que a gente está buscando aqui é a interdisciplinaridade entre áreas, e o eixo desse programa é a questão de tecnologias digitais voltadas para a área da saúde. Pode ser que nos próximos anos a gente tenha outros eixos, mantenha esse e agregue outros, né, mas a ideia é desse programa rodar como um piloto esse ano, né, nesse eixo temático. Tá? Então, o objetivo do programa é a integração entre cursos da área da saúde e da área de tecnologia, com foco em soluções práticas de impacto social, capazes de apoiar direto ou indiretamente toda a cadeia, né, da área da saúde, diagnóstico, tratamento, triagem de pacientes, regulação de serviço. Áreas da saúde, a gente está falando de maneira ampla, não é apenas a medicina, é a área da medicina, é a área da enfermagem, da fonoaudiologia, da fisioterapia, quer dizer, toda a questão da área da saúde aí estaria
abrangendo, né? A inspiração é na indústria 5.0, né? Então, superando o momento que a gente já passou da indústria 4.0, a 5.0 tem como foco a questão da colaboração homem-máquina, né? Então, não é mais a máquina como centro, mas sim a colaboração entre homem e máquina e a questão da ética e da centralidade do humano para a produção, né, e avanço de conhecimento e de produtos aplicados para a melhoria da qualidade de vida. A gente tem nesse programa, né, uma expectativa de que tenha um grande impacto social, que tenha uma grande relevância, porque a ideia é priorizar soluções para os desafios reais do Sistema Único de Saúde, reduzindo desigualdades e melhorando a continuidade do cuidado na área da saúde, né? E também se tem como objetivo a ideia da formação de profissionais que aprendam a atuar de forma interdisciplinar. Nós vamos ter 40 vagas nesse edital, né? 20 com bolsa e 20 na modalidade voluntária. A equipe deve ser interdisciplinar, os projetos devem ser submetidos por professor vinculado aos programas de estrito sensu, obrigatoriamente, e sendo que a gente deve ter né, nessa equipe interdisciplinar, pesquisadores da área da saúde e de tecnologia. Resultado esperado, né, desenvolvimento de protótipos, impacto social, formação qualificada, produção científica, né? E como critérios de avaliação, a gente vai avaliar a aderência do tema do projeto e do projeto proposto ao SUS, a interdisciplinariedade, potencial de impacto, inovação, clareza de metodologia e métrica do sucesso do próprio projeto proposto. Então, voltando, né, o que a gente tem em termos de requisito, resumindo, né, de todos os proponentes. Então, o que é necessário para o proponente? Ele tem que ter produção científica no tema do projeto que ele vai estar propondo, isso para qualquer dos programas. Ele deve estar com o seu Lattes atualizado, tem que estar com um contrato ativo com a PUC, né? E a licença remunerada para fazer pós-doc é considerado dentro do contrato ativo, então o professor o proponente, né, pode estar em licença remunerada, a gente só tem a distinção que em licença remunerada só pode receber bolsa PUC ou voluntário, não pode receber bolsa das outras agências de fomento. O professor do estrito sensu, ele pode submeter para o PIBIC, para o PIBIT interdisciplinar. E o professor doutor e mestre pode estar submetendo para o PIBIC e PIBIT. Doutorando também PIBIC e PIBIT, e o professor tutor da PUC Online pode estar submetendo no PIC-EAD. O PIBIC e PIBIT Júnior, eles estão vinculados aos programas PIBIC e PIBIT, tá? Caso o professor ele tenha um vínculo duplo com a PUC, por exemplo, ele é professor da casa e está realizando um doutorado aqui, ele deve submeter como professor, na categoria de professor, e não de doutorando, porque prevalece o seu contrato de trabalho. É importante ter a informação de que o proponente, né, que vai se tornar orientador, ele não pode possuir vínculo de parentesco com o estudante que ele vai indicar para ser o seu orientado, até 3º grau, essa é uma limitação legal, tá? Ele tem que estar com e-mail institucional ativo para poder fazer o acesso ao nosso aplicativo e não pode possuir penalidade, né, nas duas categorias, grave e moderada. A grave impede de participação no edital. E a moderada impede de concorrer às bolsas. Então, ele pode submeter, mas vai estar, se projeto aprovado, vai estar só na modalidade voluntário, né? Mesmo que tenha a classificação para receber bolsa, tá? E quando professor, se não vinculado ao estrito sensu, ele tem que possuir
hora não letiva para orientação. Só hora não letiva tem que ser autorizado pelo coordenador do curso de graduação em que ele tem vínculo, e é meia hora para cada projeto, para cada plano, né, de atividade submetido. Então, se ele submete um projeto com 2 planos de atividade, isso tem o cômputo de 1 hora letiva semanal. O estudante, então, se eu vou submeter um projeto e vou indicar estudante, quem é o estudante que eu posso indicar? Então, o estudante que pode participar, todo e qualquer estudante matriculado na PUC, em qualquer curso de graduação presencial ou à distância, tá? O estudante EAD, ele pode participar do programa PIC-EAD e do programa regular, tá? Então, ele tem essa possibilidade de estar participando. Regular significa o PIBIC e o PIBIT, tá? O estudante deverá ter a matrícula ativa até o término da vigência do edital. Então, ele tem que estar com a matrícula ativa até julho de 2027, se comprometendo a participar do CEBIC e entregar o relatório final, né, em julho, e participar do CEBIC em outubro de 27. A disponibilidade de carga horária do estudante da graduação é 20 horas semanais. Ele não pode ser cônjuge, companheiro, parente, né, até 3º grau, linha direta ou colateral por afinidade. Isso é proibido por lei, né? E o estudante só pode participar de um único programa por vez em um único plano. Então, os planos de atividade são individuais para cada estudante e ele só pode estar participando de um programa. Se o estudante assumir com 2 professores, vamos supor, o compromisso, né, é validado a primeira submissão, tá? Então, é bem importante na hora que o proponente vai estar fazendo seu processo seletivo com o estudante, né, firmar que, olha, você está se comprometendo comigo, não deve estar, né, se comprometendo com outro professor, só pode estar participando em um programa e um plano por vez. Requisitos do estudante para receber bolsa. Então, ele tem que estar com CPF regular na Receita Federal, tem que estar com um Lattes, né, preenchido e publicado na plataforma, né, Lattes do CNPq. Então, às vezes, o estudante preenche, mas não aperta lá o botão de publicar. Então, é como se ele não tivesse o currículo Lattes. Então, precisa estar com o currículo preenchido e publicado, tá? E é vedada a concessão de bolsa CNPq e Fundação Araucária para estudante aposentado, porque é considerado duplo benefício. Tá? A liberação de valor da bolsa está, né, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Então, neste momento, a gente está fazendo a submissão da nossa chamada institucional para a Fundação Araucária para captarmos as bolsas dessa vigência. O CNPq também nos informa em julho, então vai depender dessas bolsas captadas institucionalmente, a gente ter o número de bolsas para esse edital, além do orçamento específico da PUC, que é destinado também para aproximadamente 400 bolsas. O valor da bolsa de todas as origens, né, seja CNPq, PUC ou Fundação Araucária, é de R$ 700 para todos os programas dos estudantes da graduação, e do PIBIC Júnior, PIBIT Júnior, o valor é de R$ 300, sendo que essas bolsas são oriundas de CNPq e PUC. Aqui a gente tem um resumo dos critérios de bolsa e de acordo com a modalidade, o que pode e o que não pode, né? Então, o estudante que é bolsista, FIES, ProUni, gente boa, ele pode receber bolsa na iniciação científica? Então, essa legenda verde, sim, ele pode estar recebendo qualquer tipo de bolsa e pode participar na modalidade voluntária, tá? Os estudantes, né, podem participar em
programas internos ou externos à PUC, na modalidade voluntária, quer dizer, sem bolsa, ele pode participar do PIBIC e da monitoria, ele pode participar do PIBIT e do PIBEP, do PIBID, que é de docência, e do PIBIC? Pode. Então, sem bolsa, ele não pode ter acúmulo de bolsa. Então, se ele está com bolsa na iniciação científica, ele não pode ter bolsa nesses outros programas, ou vice-versa, tá? Pode fazer estágio remunerado ou estágio não remunerado, tá? Então, no voluntário pode, e nas demais bolsas, essa legenda laranja, amarelinho aqui, é que é permitida a participação desde que tenha declaração de ciência e concordância do orientador. E o que é essa declaração do orientador? É dizer que ele avalia que o estudante, fazendo a graduação, fazendo o estágio, ele ainda tem tempo, condições de realizar a pesquisa de iniciação científica. Uma vez que na pesquisa, por mais que a gente coloque ali que tem que ter uma dedicação de 20 horas, não é 20 horas no relógio, então ele pode estar se dedicando a essas atividades no final de semana, à noite, enfim, a pesquisa ela né, computada pelas suas entregas, que são combinadas entre orientador e orientado. Pode ter vínculo empregatício e ser sócio de empresa, tá? Aqui, ó, bolsa CNPq não pode, proibido, tá? Em vermelho, tá? E em amarelo, Bolsa Fundação Araucária e PUC, que tem que ter essa declaração de ciência e concordância, e na modalidade voluntária pode. Aqui teve uma diferença nesse ano. Pode ser MEI sem remuneração durante a vigência, tá? Então, pode em todas as bolsas, desde com a declaração de ciência e concordância. E é uma autodeclaração aqui do estudante, tá? Que se não corresponder né, a situação de verdade, é possível o cruzamento de CPF pelo governo e ele pode ser, então, solicitado a devolução de bolsas e responder legalmente por isso. Pode fazer intercâmbio durante a vigência da bolsa somente na situação de bolsa PUC ou voluntário. E ainda assim, é necessário que a pesquisa permita isso. Então, geralmente são pesquisas teóricas que permitem essa orientação à distância, ou pesquisas em que o estudante, antes de se mover, né, em mobilidade, ele já fez a coleta de dados e vai trabalhar com os dados à distância. Nas bolsas CNPq, Fundação Araucária e Inclusão Social, isso não é permitido. E nos casos PUC, modalidade voluntária, deve ser avisado a iniciação científica, que é o estudante, então, vai estar né, em intercâmbio a partir do período X. Pode participar de outros programas internos ou externos da PUC com bolsa? Não, né? Então, isso é complementar ao segundo critério ali em cima. Então, com bolsa não pode, voluntário pode. Pode participar de outro programa da iniciação científica, participar de 2 programas simultaneamente? Não, vetado para qualquer modalidade, ok? Requisitos do projeto. O projeto de pesquisa do proponente deve ser claro e objetivo, né? Isso é importante no processo de avaliação, entender do que se trata, qual é o seu objeto de estudo, a metodologia que vai ser desenvolvida. O mesmo projeto de pesquisa pode ser submetido até 2 proponentes pertencentes do mesmo grupo de pesquisa. Nesse caso, no título deve estar título, sei lá, o estudo sobre o cultivo de feijão, tá? Vai ser no parte 1 e parte 2. Parte 1 com o professor X e parte 2 com o professor Y, e no início, ali na apresentação do projeto, já mencionar que é um projeto guarda-chuva que está sendo desenvolvido por 2 professores e que abriga uma equipe de estudantes. Atenção para projetos que precisam de aprovação de CEP, CEUA e CBio, tá? Assim como o CIGEM.
Para CEP-CEU a ICPIL, o que a gente pede? É obrigatório que nessa etapa da submissão do projeto na iniciação científica, o projeto que envolve ética em pesquisa em seres humanos, uso de animais ou de organismos geneticamente modificados por engenharia genética, já tenha sido, pelo menos, submetido ao comitê ou à comissão responsável. Tá? E na fase da implementação, que é prevista final de julho, começo de agosto, a aprovação do órgão, né, do comitê ou da comissão, é obrigatória. Tá? O cronograma de aprovação deverá contemplar a data de início e do término da iguais ou superiores à vigência. Então, de 1º de setembro a 31 de agosto de 27. E para o CIGEM, eles não fazem a emissão de aprovação do projeto, mas o projeto tem que estar, o proponente, né, tem que acessar a plataforma, o sistema do CIGEM, e cadastrar o projeto lá. Eu convidei a professora Rafaela, que é a coordenadora do CEP, para falar conosco. Eu não conferi se ela estava presente. Está aí, Rafaela? Eu estou aqui sim, Cleibe. Então, eu vou parar de compartilhar e deixo a palavra com você agora, Rafaela, para explicar para a gente a questão do CEP. Claro, eu preparei aqui umas telas, Cleibe. Por favor, fique à vontade para compartilhar. Para que a gente possa compartilhar, só me dá aqui um minutinho para eu colocar em tela. Tá bom. Tá aparecendo? Não, né? Ainda não. Sim. Será que a gente tem que dar permissão para você apontar? Não, porque Não. eu estava com... Bom, pelo menos aqui para mim, eu estou como... Deixa eu ver, acho que agora vai. Isso. Foi? Foi. Ótimo, obrigada. Então, eu tô sem câmera, obrigada, Karina. A Karina fica aqui do meu lado, ela me diz que eu tô sem câmera, tudo bem. Então, vamos lá. Então, Cleibe, muito obrigada pela oportunidade, né, de falar com vocês. É super importante essa nossa parceria, né? A ideia do Comitê de Ética nunca é barrar pesquisa, e sim ajudar pesquisadores. Então, qual que é a função, né, do Comitê de Ética? É a proteção do participante de pesquisa, mas também do pesquisador e da instituição. É por isso que a gente está aqui. E eu trouxe uma apresentação bem rápida sobre o que deve ser submetido, né? Acho que é basicamente isso. A gente já tem algumas escritas lá no próprio processo de submissão, né, Cleibe, sobre o que precisa ou não. Mas aqui tem alguma coisa um pouquinho mais clara. Então, bom, que tipo de projeto de pesquisa precisa ser submetido ao CEP? Toda pesquisa que envolve seres humanos direta ou indiretamente. Por exemplo, algumas que ficam aí com mais dúvidas, né? Óbvio que se alguém vai testar um novo medicamento, ninguém tem dúvida que isso precisa ser submetido ao CEP. Mas aí, se eu vou usar só dados de um banco de dados, bom, se esses dados são de seres humanos e não são abertos ao público, né, que você acessa sem pedir permissão para ninguém, você precisa submeter. Qualquer pesquisa que tenha um risco maior do que o cotidiano de qualquer pessoa. Relatos de caso devem ser submetidos e tem uma normatização especificada. Estudos piloto, por exemplo, ou exploratórios. Isso é bem legal, assim, atividades de ensino, mas que depois podem ser convertidas em pesquisa, ou até mesmo tudo que você vai publicar como pesquisa que envolva seres humanos, você precisa desta aprovação ética do Comitê de Ética. E cabe, importante, tá, gente? Cabe ao pesquisador
submeter o projeto, responder às pendências durante a tramitação e aguardar a aprovação para início de qualquer tipo de coleta de dados. Tá? Aqui eu trouxe para vocês o que não precisa, então, né? Se teoricamente tudo que envolve seres humanos precisa, o que não precisa? Bom, é tudo que não envolve seres humanos direta ou indiretamente, ou seja, pesquisas de opinião com participantes não identificados, pesquisas que, mas assim, opinião não é. Você acha que este questionário está adequado ou não? Isso não é só pesquisa de opinião, né? Ele é um participante de pesquisa. Pesquisas que utilizem informações públicas, por exemplo, aquelas que você coleta no DataSUS, mas de uma forma aberta, isso não precisa, ou outra utilização de domínio público, bem como pesquisas com banco de dados de informações agregadas, que é esse exemplo aí do que a gente consegue baixar do TabWin, né, do DataSUS, pesquisas exclusivamente de revisão de literatura, ou seja, já são dados publicados. Importante, né? Trabalhos de conclusão de curso, monitorias, todas essas que envolvam seres humanos, independente de ser só uma atividade acadêmica, como ela sempre vai precisar como ela sempre vai ser publicada em algum lugar, ela precisa de aprovação do CEP. Então, quais documentos são fundamentais para submeter ao CEP, né? Então, digamos que você considera que a sua pesquisa envolve mesmo seres humanos, então você precisa submeter ao CEP. Você precisa, minimamente, para submissão, submeter ao CEP, obviamente, via Plataforma Brasil, e aí você precisa ter o projeto detalhado, completo, senão a gente não tem um modelo específico, tá? No site do CEP, por exemplo. Você pode submeter o projeto do proponente ali do PIBIC, né? Já é um projeto bem legal. Precisa submeter os planos de trabalho? Não. Os planos do aluno não são projetos para serem submetidos ao CEP. É uma dúvida bem comum nesse momento, né? É só o projeto do proponente. Mas, às vezes, eu sempre digo para os alunos, né? É um proponente plus. Você tem que imaginar que não aquilo não é para o PIBIC analisar, é para o CEP. Então, por exemplo, talvez tenha questões relacionadas a risco e benefício do participante que o CEP vai exigir, o PIBIC não vai exigir, então você tem que dar essa ajustada. Mas é basicamente o projeto do proponente. Você precisa submeter termo de consentimento, né, para o participante e de assentimento, caso tenha menores envolvidos, ou a dispensa do TCLE, caso. E quando que se dispensa termo de consentimento? Em raras exceções, mas isso tem que ser bem justificado. Não tem como acessar o participante de pesquisa de maneira nenhuma, como, por exemplo, quando você recebe uma base de dados totalmente anonimizada. Você precisa da aprovação ética, mesmo quando a base é anonimizada, porque tratam-se de dados de seres humanos, que não são públicos. No entanto, você pode solicitar a dispensa do TCLE. O TCUD, que é obrigatório quando você tem coleta em banco de dados antes do TCLE, e a folha de rosto, que é aquela que é assinada pelo decano, né, ou pelo diretor da escola. Então, o decano da escola ou o diretor do campus, quando é o caso Campus Toledo, Campus Londrina. E a gente tem aí algumas outras autorizações especiais em caso de ter instituição coparticipante, de ter coleta de dados em outros lugares, tipo Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, entre outros. Aqui trago para vocês, bem resumidamente, o calendário do CEP, da PUC-PR. A gente tem reuniões semanais, tá? A NORBIC, a gente, né, tem tentado dar conta dessa demanda para vocês o mais rápido possível. E é importante a gente salientar nesse momento um fluxo, né, de como que é feita essa avaliação. Veja, como a professora Cleibe falou, é obrigatório que o CAI o CAI é o registro de que você submeteu ao CEP, tá? Isso que você precisa colocar no formulário do PIBIC. Isso não vem automático a hora que você submete na plataforma Brasil. Isso é a equipe interna do CEP que, ao aceitar, né, ao validar a sua documentação,
ele é gerado pela plataforma. Então, se você submeter às 11 da noite, a Karina, que é a nossa analista de atendimento, não vai validar este horário. Então, veja, o seu CAI não sai automaticamente. Então, obviamente, você só vai ter um CAI no período de atendimento, né, do CEP. E, obviamente, não é todo o tempo, porque a gente tem outras atividades e aí isso vai sendo feito, obviamente, agora no PIBIC de uma forma mais constante. E esse CAI só é gerado se você submeter minimamente os documentos necessários, porque a gente faz a validação documental. Então, se você submete sem a folha de rosto assinada, ela não vai gerar um CAI, porque ela vai gerar uma pendência documental para você. E aí só vai gerar o CAI depois que tiver pelo menos um projeto, uma folha de rosto e um TCLE ou uma solicitação de dispensa de TCLE. Aí a gente gera esse CAI, esse projeto vai ser designado a um relator e vai passar por uma reunião de colegiado, vai ser relatado numa reunião de colegiado. E vai ser devolvido para o pesquisador em até 30 dias, um passo pode ser de aprovado, não aprovado, que é muito raro, e pendente. Então, aprovado, você pode começar a sua coleta de dados, não aprovado, pode entrar em recurso, mas aí sempre que tem um não aprovado, a gente entra em contato. E pendente, que é muito frequente, que aí a gente pede ajustes ou esclarecimentos, e o pesquisador precisa responder essas pendências ao CEP, e assim a gente vai na tramitação até a aprovação. Acho que é basicamente isso, né, Cleibe, para ser bem rapidinho. Aí aqui, pessoal, tem um QR Code que tem algumas instruções básicas disso que eu falei, tá? O que você precisa antes de submeter a plataforma, além dos links para o manual de preenchimento da plataforma para submissão de projetos, entre outros, tá? Acho que para os 5, 10 minutinhos, acho que é isso, Cleibe. Muito obrigada, Rafaela. Então, bem importante essas informações que a professora Rafaela nos traz, a gente sempre tem dúvidas, né, sobre o CEP, e eu oriento que o contato seja feito direto lá. Nós, do PIBIC, não temos como esclarecer essas dúvidas, né? Às vezes são dúvidas, inclusive, para nós. E como não é da nossa responsabilidade, acho que direcionando, né, para quem de direito, vocês teriam a resposta mais assertiva, correta, para evitarmos problemas. A gente tem uma parceria bastante grande com o CEP ao longo dos anos, eles tentam sempre ajustar a agenda e atender ao máximo possível o número da nossa demanda, que não é pequena nessa etapa, né? Então, obrigada, Rafaela, por hoje e por todo o período de trabalho, tá? Imagina, a gente que agradece. Eu vou colocar aqui no chat, caso alguém ainda não tenha, os contatos aqui, né? O atendimento do CEP e os contatos aí do telefone WhatsApp, que caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigada. Nós convidamos também a professora Eline, que é coordenadora do SEUA, mas eu não a vi aqui na nossa reunião, então a gente né, pede para quem tiver projetos que envolvam animais, né, façam contato diretamente no SEUA, porque os procedimentos não são idênticos ao CEP, cada comitê, né, tem a sua autonomia, tem seus procedimentos próprios, então, por favor, né, façam contato lá direto. A única coisa que é igual na submissão do PIBIC precisa estar submetido num ou no outro comitê, e na implementação da pesquisa ou da bolsa, da pesquisa, quando eu falo, é mesmo na modalidade voluntário, a gente tem que ter claro, né? Voluntário ou bolsista é a questão da condição do estudante, mas a regularidade da pesquisa é igual, tanto para o estudante voluntário como para o estudante bolsista. Então, ambos, né, têm que ter a sua aprovação até o final de julho, tá? Então, atentem-se aos prazos. Eu vou voltar, então, para a minha apresentação. Já estão vendo novamente? Acho que sim, né? Tá. Sim, professora Cleide. Obrigada.
Então, em termos, seguindo aqui, requisitos do plano de atividade do estudante, a elaboração dos planos de atividade do estudante de responsabilidade do proponente do orientador. Às vezes a gente encontra estudantes falando, não, mas a ideia é minha, o projeto é meu. O projeto é sempre do proponente, tá? E a bolsa é do projeto. E por ser do projeto, é atribuída para ser executado pelo estudante. Então, isso significa que, se o estudante não tiver um bom desempenho, o orientador, a qualquer tempo, pode pedir pela sua substituição. A bolsa fica no plano, que vai ser, então, direcionado para o outro estudante, tá? O cronograma de atividades, né, que o estudante deve realizar, deve contemplar 12 meses, sendo que o último mês deve ser dedicado à elaboração de relatório final, correções e apresentação no CEMIC. E cada plano de atividade deve ser executado por um único estudante, e não é permitido a divisão de uma bolsa em 2 estudantes. Então, vamos supor que o professor submeteu o projeto com 2 planos. Um plano foi aprovado com bolsa e outro está como voluntário. Dividir essa bolsa pelos 2, não pode, isso é proibido. E a bolsa é para ser a bolsa no bolso do estudante, né? Então, não pode utilizar esse recurso da bolsa para nenhuma atividade do projeto, né? Compra de insumo, compra de material. Não, é para o estudante se manter, tá? Aqui a gente tem a questão de número de planos por proponente, tá? Então, que é diferente de acordo com a titulação do professor. Então, no PIBIC e PIBIC Júnior, tá? A gente tem que o professor doutor, seja ele vinculado ou não ao estrito sensu, pode ter 4 estudantes PIBIC e para cada estudante PIBIC ele pode vincular um PIBIT. Para ter 4 estudantes PIBIC, ele tem que submeter 2 projetos, porque cada projeto cabe 2 estudantes. O professor mestre pode ter 2 estudantes de graduação e 2 de ensino médio, portanto, pode submeter um projeto com 2 estudantes, ou 2 projetos, cada projeto com um estudante. O doutorando e pós-doc, um projeto, um estudante de graduação, um estudante de ensino médio. No PIC-EAD, o professor tutor, doutor, segue a mesma regra do PIBIC aqui, então ele pode pôr 2 projetos com 2 estudantes em cada, e o professor tutor mestre, 2 planos, né? Um projeto com 2 planos, ou 2 projetos, cada um com um plano. No PIBIT Júnior, repete a mesma configuração do PIBIC, e no interdisciplinar, o professor proponente pode ter até 4 estudantes, né? 2 projetos com 2 estudantes em cada projeto, tá? O professor pode participar de todos os editais? Professor do presencial pode participar do edital do PIBIC, do PIBIT, tá? Professor do estrito sensu, PIBIC, PIBIT e interdisciplinar. Professor tutor do PIC-EAD. Cota de bolsas por proponente. Então, vejam que, aqui a gente tem o número de estudantes, de planos. Aqui é bolsa. Então, veja, o professor doutor, né, pode ter até 4 estudantes, mas só pode ter 2 bolsas. Então, dos 4 estudantes que ele submeter aí os planos, 2 terão bolsa e 2 não, mesmo que todos tenham a mesma nota, tá? Daí a gente tem os critérios de desempate pela presença ali do estudante. O júnior é sempre bolsista, não tem participação do júnior como voluntário. O mestre pode ter até uma bolsa, então daí é um estudante com bolsa e um voluntário, e o doutorando uma bolsa. No PIC-EAD, a mesma regra do PIBIC, o doutor com 2 bolsas, e o mestre, opa, aqui está errado, gente, uma bolsa, tá? Tenho que arrumar isso aqui depois. O PIC
PIBIT, tá? PIBIC Júnior segue a mesma regra do PIBIT, o interdisciplinar, 2 bolsas e 2 ICVs, tá? Como é que faz o acesso ao aplicativo da iniciação científica? Então, vai na página da iniciação científica, acessa o aplicativo nesse ícone, tá? E aqui, então, tá a tela em que você vai realizar a submissão. Lembrando que, para acessar o aplicativo, tem que estar logado com o e-mail da PUC, o e-mail institucional. Marcar aqui, né, a vigência correta, a gente tem atualmente a vigência 25 e 26 em andamento, né, que já entregou o relatório parcial, mas vai ter a entrega de final, 26, 27 é a submissão de projeto e o master. Para cada proponente vai aparecer esse quadro aqui do que ele participa, né? E a hora que, então, ele tem, clicando aqui, né, submeter novo projeto, ele segue, então, o passo a passo de adicionar o projeto do professor, daí põe a documentação, aqui vem a tela, então, da submissão do plano, adicionar novo plano e vai seguindo, né, passo a passo. Nós temos também na página da ICT esse painel aqui de vagas. Então, isso aqui é bastante importante para os proponentes que estão procurando estudantes, né? Não tem estudante ainda selecionado e querem fazer esse processo de entrevistas e seleção de estudante. Então, entrando aqui nesse ícone, né, painel de vagas, vai entrar nessa tela. Aqui a gente já tem alguns orientadores que estão divulgando vaga, né? E daí, e aqui, ó, né, ele vai clicar na hora que ele quer oferecer vaga. O que ele tem que informar? O seu nome, a área da pesquisa, a sub-área, o título da pesquisa, em qual programa, o status, então, vai iniciar no 2º semestre. Diga, Carol. Oi, professora, só para clarear que o orientador inscreve essa vaga no momento lá da submissão pelo aplicativo. Se ele não indica estudante, abre a opção dentro do próprio aplicativo para ele preencher essas informações. Aqui. Aí sim, isso. Então, aí vai, na hora de indicar o estudante, se ele seleciona como não para o plano, abre a opção dele publicar essa vaga neste painel. E aí, esse painel que está no site é o que está em aberto para os estudantes visitarem, né? Olharem ali o que tem de vaga aberta. E os estudantes podem se inscrever para receber e-mail a cada nova vaga que é divulgada. Aí sim é esse botão que aparece no painel. Este aqui, azul? Ali, não, ele não está aparecendo. Ali para cima vai ter um clique aqui se você quiser receber as vagas por e-mail. Daí entendi. O estudante consegue receber essa informação. Tá certo. Então, voltando, tinha passado informação inadequada. Então, a hora que você, como proponente, vai submetendo aqui, né, passo a passo, chega a tela que você tem que indicar estudante. Se você não tiver estudante para indicar, vai aparecer um botão para você publicar a sua vaga neste painel aqui. Você preencheu ali, né, a vaga, você pode conferir aqui no painel de vagas a publicação, então, das informações, correto? E aqui, então, você coloca as atividades principais para o estudante poder saber se ele tem o perfil ou não, qual é o perfil aqui, né, desejado, e o e-mail do professor. Isso é importante, a gente divulga para os estudantes que têm esse painel de vaga, todas as vezes que os estudantes vão perguntar ali para o Felipe e para o Leonel, como é que eu faço para encontrar um orientador? Entre as várias alternativas, a gente fala, consulte o painel de vagas. E aqui no print eu acabei não tirando, tem aqui um botão em cima, né? Se o estudante quer receber as informações do painel. Então, ele precisa vir aqui consultar toda vez? Pode, mas se ele quiser, ele se inscreve e daí, cada vez que aparece
um projeto dentro de uma área que ele pôs de interesse, então vamos supor que alguém se inscreveu, né, ali que queria receber informações da área de educação. Então, a professora Miriam cadastrou. Então, a pessoa recebe, o estudante recebe o e-mail falando: informamos que uma nova vaga foi cadastrada no painel, põe aqui as informações e ele pode acessar o painel para ter as demais informações ou buscar novos projetos. Então, é a tentativa que a gente tem de fazer um match entre os professores que estão procurando estudantes e os estudantes que estão procurando orientadores. Acho que agora eu abro para momentos de dúvida, mas antes acho que posso perguntar para a minha equipe se eles lembram que eu tenho esquecido algo e queiram mencionar. Alexandre levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Eu não estou te ouvindo, Alexandre, você já está falando? Eu vi que o Felipe já está respondendo várias perguntas aqui no Agora chat. estou. Consegui, acho que agora. Sim, pode falar, Alexandre. Estava com um problema aqui. Tá bom. A minha dúvida tem na página modelo de projeto, isso tem ali, onde é que a gente encontra isso? Tem, não sei se já teve na explicação e eu me perdi, mas eu não ouvi. Não teve na explicação, mas eu já compartilho a tela com você, só um pouquinho. Sai daqui. No meu caso é PIBIC, né? Então, ali... Tá, então aqui... Entrando, ó, você está vendo a minha tela, Alexander? Entrando aqui, ó, na tela Sim. principal, você vem aqui no PIBIC, saiba mais, tá? Deixa eu sair aqui, ó, modelos de documentos, tá? Modelo do projeto do proponente, modelo do plano do estudante. Eu já cliquei lá, já abriu, ó. Daí tá aqui em Word para você preencher, tá? Com todas as orientações. Ótimo. Tá bom? Ok. Lucas, Olá, Cleide, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Eu coloquei ali no chat uma pergunta, eu tenho uma dúvida, porque hoje eu sou coordenador do curso de IA do EAD da PUC. Só que o que acontece, quando você muda para coordenador, você sai da carreira de professor tutor e você entra numa carreira de professor mesmo, que é a mesma do presencial. Daí, neste caso, eu submeto ao PIC EAD ou eu submeto ao PIBIC regular, digamos assim? Você dá aula no presencial, Lucas, também ou não? Eu não, mas eu poderia dar. Eu só não dou porque eu não tenho horas letivas em aula, tanto no EAD quanto no presencial. Mas a minha categoria de professor hoje é um professor presencial, digamos assim. Tá. Vamos compartilhar essa dúvida com a Manuela, tá? A princípio, porque eu sei que vocês estão no momento de transição, né, dentro do PUC Online, estão fazendo todo um processo de interiorização para PUC, né? Então, acho que Exato, tem algumas coisas que eu posso não estar ciente da parte legal, tá? Eu acho, pela tua explicação, se você está na categoria de professor presencial, que você pode estar no PIBIC, tá? Mas vamos compartilhar essa dúvida com a Manuela? Você poderia fazer a gentileza de mandar essa dúvida por e-mail para ela, me copiando, e daí a gente alinha. No outro, você vai poder estar submetendo, a gente só precisa ver exatamente o que a legislação ali te autoriza para que a gente não venha a ter problema, tá bom? Beleza, perfeito, obrigado. Muito obrigada, Lucas. Ariolino? Olá, professora, boa tarde, tudo bom? Tudo. Boa tarde a todos. Professora, só uma dúvida, por gentileza. Alguns alunos da graduação estão mandando já e-mail, no meu caso, né, no e-mail institucional, já interessado na temática, etc. e tal. Aí eu só estou um pouco preocupado, eu estou na condição de doutorando, né?
a senhora apresentou que, no caso, só tem o direito a uma oferta, não é isso? Uma Isso. bolsa para um aluno, de repente, aquele que, obviamente, vier a ser encaixado, aprovado, né? Aí eu pergunto para a senhora, caso, por exemplo, eu já tenho recebido uns 6 e-mails nesse intervalo, como é que eu devo proceder, professora? Eu tenho que, por exemplo, coletar esses alunos, no caso, os dados, né? Eu tenho que fazer um processo seletivo. Aqueles que, de repente, não adentrarem, né, naquele quantitativo, os demais, eles podem ficar na condição de voluntários? Como é que eu posso fazer nesse caso? Ariolino, você é doutorando e professor na PUC ou você é apenas doutorando? Sou doutorando na PUC, né, e sou professor aqui em Belém. Eu falo de Belém do Pará. Eu estudo aí na PUC. Certo. Né? E aí eu queria só saber essa dúvida, por gentileza. Tá, então veja, você, dentro da PUC, você é doutorando apenas, certo? Então, você só pode ter um estudante e um projeto. Você deve fazer processo seletivo, tá? E no processo seletivo desses estudantes, escolher o que melhor se encaixa dentro do projeto que você vai submeter, seja o perfil do estudante, sei lá, a IRA, o professor e o doutorando têm total liberdade para fazer esse processo seletivo, tá? Então, eu te oriento que você converse com o seu orientador para que ele te ajude nesse processo seletivo dos estudantes. E daí você escolhe um. Esse estudante é que vai com você no nosso processo seletivo. Se o projeto, né, e o teu currículo tiverem uma classificação para bolsa, esse estudante vai ser bolsista. Se vocês ficarem numa classificação que não tem bolsa, fica como voluntário, mas os outros 6 não podem estar junto com você, você só vai ter um único estudante, quer seja bolsista, quer seja voluntário. Os outros 5, o teu orientador pode encaminhá-los, né, para outro doutorando ou para outros colegas, tá? Então, o bom é que você faça esse processo seletivo quanto antes, para liberar os outros 5 estudantes para fazerem a procura de outro orientador. Aí a importância, professora, como a senhora muito bem falou, de verificar o currículo Lattes, inclusive dos alunos, né? Sim. Porque pode ser que haja um vínculo, né, desse currículo desse aluno com o projeto pela qual estou oferecendo. Se tem alguma afinidade, se tem uma proposta, né, que venha a se assemelhar. E aí é importante, nesse caso, antes de eu, por exemplo, de indicar o fulano de tal, eu já tomo ciência desse currículo desse aluno. Se de repente está adequado à minha proposta, juntamente com a da minha orientadora. Exato. Perfeito, então, seja bem-vindo do Belém do Pará para Curitiba. No 25 eu vou estar aí, na aula da professora Daniela, que é minha orientadora. Tá Desde já, certo. professora, eu gostaria já de parabenizar a sua equipe e o pessoal também do CEP que está me atendendo muito bem. Obrigada, seja bem-vindo. Luiz Antônio? Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Eu gostaria só de 2 dúvidas aqui. Para que nós possamos apresentar o projeto, nós devemos ter produção científica. E se não tivermos produção científica na área do projeto? Isso é avaliado dentro do seu currículo Lattes, é uma das rubricas. Se você não tiver produção científica dentro do projeto, a sua nota nessa rubrica vai ser né, praticamente ali zerada. Pode ser, sei lá, você pode não ter artigo, mas pode ter participação de um congresso, daí depende, dentro do edital, ali nos anexos, estão as rubricas, tá? Você não está impedido de orientar, né? Mas a sua nota nesse quesito fica bastante abaixo e pode ser que isso acarrete a não aprovação ou aprovação com uma nota que fique como voluntário. Geralmente, a ideia é que o orientador tenha experiência na área da pesquisa que vai orientar. Eu entendo que, às vezes, um orientador pode querer abrir uma nova frente de pesquisa com um projeto de iniciação científica, mas, de alguma forma, ele tem que mostrar que tem experiência
de orientação, vamos dizer, nesse caso, para Ok. compensar a falta de publicação. Perfeito. Uma segunda e última dúvida. Vários acadêmicos têm me procurado e, claro, né, temos um número limitado de vagas, então quer dizer que eu posso encaminhar esses acadêmicos ao nosso programa de pós-graduação para que sejam orientados por doutorandos. Você é doutorando também, Luiz? Não, eu não sou doutorando. Tá. Então, que como como um número grande de acadêmicos me procurou e vários professores também já têm o número preenchido, né, das vagas ofertadas, e então eles perguntam, mas qual professor que pode, né, sabe alguém que tem a vaga? Então eu vou orientar que eles procurem, né, o programa de pós-graduação da escola para que possam, quem sabe, ter um doutorando como seu orientador. Isso. Geralmente, se eles forem até a secretaria do programa, talvez a secretária não tenha ali a informação. O que a gente costuma pedir para o aluno, tá? Que ele entre na página do programa, vá lá no corpo docente, no corpo docente ele encontra todos os professores que dão aula, ali tem um resumo da linha de pesquisa que o professor atua, e o e-mail, né? Tem o Lattes e tem o e-mail do professor. Ele pode fazer contato por ali, porque como que um aluno vai chegar num doutorando? Geralmente pelo professor orientador, porque é o orientador do doutorado que tem que autorizar o doutorando a participar do PIBIC. Tá? Não é todos os doutorandos que podem participar do PIBIC. Claro, entendi. É aquele que o orientador julga que ele já está pronto para assumir uma orientação. Então, como a gente quer que o estudante seja proativo, né? Então, ele entrando na página do programa, lendo o currículo dos docentes, se identificando com uma das áreas, escrevendo para o orientador, né? E se apresentando como interessado, eu acho que é o melhor caminho. Perfeito, muito obrigado. Nada. Valéria? Olá, professora Cleide e todo mundo aí, boa tarde. Uma primeira dúvida que eu tinha era em relação à minha aluna indicada, que ela é aposentada. Então, aí já ali no chat me responderam que ela não poderia concorrer nem ao CNPq, à Bolsa CNPq, nem à Araucária, mas que ela poderia concorrer à Bolsa PUC. Sim. Né? Então, aí, na hora que eu for fazer a indicação dela na plataforma, eu sigo, então, indicando com bolsa. É isso, né? Sim, Carol, me diga se a gente conseguiu colocar no aplicativo a pergunta se o estudante é aposentado ou não? Oi, professora, ele entra como uma das opções na pergunta sobre atividade remunerada. Então, sim, tem essa opção ali dentro do aplicativo. Então, você assinala que sim, tem atividade remunerada, aposentado. Daí a gente sabe que vai ter a restrição das bolsas CNPq e Fundação Araucária, e na hora da distribuição, se classificado, ele recebe bolsa PUC. Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Era isso, então. Obrigada, professora. Imagina. Diga, Rafaela. Professora, olá, pessoal. Professora Cleide, eu também tenho dúvidas, né? Eles acham que a gente não tem dúvidas, mas é aquilo, né? A gente pede para perguntar aí, porque a gente também tem dúvidas. E uma dúvida que, assim, vários pares, né, também tem, sobre... E ontem mesmo eu recebi essa dúvida, sabe? E aí eu falei, eu não sei. Eu vi você falando sobre 4. Quando o professor pode submeter PIBIC e PIBIT, mas ele pode submeter, se ele for submeter nas duas modalidades, ele pode submeter um projeto só em cada modalidade, ou ele pode submeter 2 projetos em cada modalidade, totalizando 8 alunos? Sim. Então, ele os pode programas... mesmo, né? 8 alunos.
Os programas são independentes. Isso. Perfeito. Então, por isso a gente tem o edital PIBIC, o edital PIBIT e agora ainda o PIBIT interdisciplinar. Então, são editais independentes. Em cada edital, o professor doutor, né, pode estar com 2 projetos, 2 alunos em cada, totalizando 4. Em cada programa, 2 com bolsa e 2 sem bolsa. Perfeito. Então, se ele quiser submeter em tudo, ele pode submeter em tudo, e é isso. Pode. Obrigada. Tá. Gabriela? Oi, professora, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Eu submeto o PIBIC já, acho que desde 2014, e eu vi uma grande diferença em 2024, eu acho, quando mudou a relação da avaliação, né? Que não eram mais pessoas exatamente das áreas dos projetos. E eu queria saber como que está o modelo de avaliação dos projetos de PIBIC hoje, assim, como que está sendo esse encaminhamento. Não mudou nada, Gabriela. Continuamos no mesmo formato, tá? Então, a ideia é que você, quando submete, indique em que área seu projeto, você pretende, né, que seu projeto seja avaliado. A gente tem um banco de avaliadores que também informaram em que áreas eles têm expertise de avaliação. E daí a gente tem 3 níveis de expertise de avaliação, o nível 1, 2 e 3. Então, o nível 1 é de maior aderência, o nível 2 um pouquinho menos, o nível 3 da grande área geral. O que ocorre é que, às vezes, a gente tem, numa área específica, poucos avaliadores, então eu não consigo ter a aderência no match 1, né, de expertise 1, então eu tenho que subir para expertise 2. Então, por exemplo, no direito, vamos supor que eu tenho, sei lá, 5 proponentes, né, um proponente na área de direito ambiental. Se ele é o único proponente na área de ambiental, talvez ele seja o único avaliador, ele não pode avaliar a si mesmo. Então, eu tenho que subir um nível, não vai ter alguém de direito ambiental para avaliar qual que seria a próxima área, direitos especiais, tá? Então, pode não ter esse match direto, mas a princípio a gente busca que a avaliação seja mais próxima, né, da expertise do tema, tá? Entendido. Obrigada. Nada. Aqui eu não tenho mais nenhuma mãozinha levantada. No chat, alguma pergunta, Felipe, que você não conseguiu responder, que você ficou em dúvida, que você quer me passar? As perguntas que eu não consegui responder, as pessoas entraram em contato aí ao vivo e perguntaram, né? Até a própria professora Gabriela, com essa dúvida aí sobre avaliação, foi a última que faltava aqui ser respondida. Tá certo, então. Adicionando, professora, quem ficar com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp da ICT, que a gente está respondendo aqui o dia todo, né? Eu e o Leonel. Então, se ficar mais alguma dúvida aí, chama lá no WhatsApp que a gente já responde. Vou colocar o link do WhatsApp de novo aqui para quem quiser falar com a gente, tá? Que às vezes a dúvida não aparece nesse momento, mas aparece logo em seguida, né? Então, pode mandar. E também no momento da submissão, se ocorre dificuldade ali em navegar, a gente tenta, né, a Carolina e a Daphne e a Juliana, que trabalham nas telas ali do aplicativo, tentam deixar o mais intuitivo possível, mas às vezes ocorre dificuldade, alguma dúvida, Felipe e Leonel respondem e, se necessário, marcam um horário pelo Teams para fazer, né, essa reunião online, compartilhando tela para tirar as dúvidas. Por isso que o importante é não deixar para a última hora, porque na última semana o movimento é grande, daí eles não conseguem responder no bate-pronto, né? E no último dia, então, é pior ainda. Às vezes a gente não consegue responder. Para vocês terem uma ideia, a gente já começou o dia, né, no último edital, com uns 500 projetos submetidos e terminamos o último dia com 1.000 projetos submetidos, quer dizer, o dobro, a gente não consegue atender todo mundo mesmo. Então, não deixando para a última hora, vocês podem ter esse atendimento bem personalizado, tá?
Andréa está me perguntando. Ah, não, não é PDI na prática. Entrou outra pergunta aqui em outro chat. Então, tá. Então, acho que era isso. Então, essa live ficou gravada, né? Se vocês souberem de colegas que não puderam assistir, que queiram ver a live, então ela vai ficar disponível. Os nossos canais de comunicação também ficam disponíveis. Eu agradeço a presença de todos vocês, desejo uma boa sorte a todos que pretendem submeter, que façam uma boa seleção do estudante, porque para ter, né, o sucesso no PIBIC começa com essa seleção dos estudantes de forma criteriosa, conseguindo identificar realmente estudantes que têm o perfil para pesquisa, tá bom? Então, uma boa tarde a todos e até mais. Boa tarde, Tchau. obrigado.